Olá, despertos. Seja bem-vindo ao caminho da transmutação. Por esses dias eu estava conversando no privado com um conhecido, um colega, né? E a gente estava falando sobre projeção astral consciente. E esse colega, ele estava me passando um relato dele, que ele teve na terceira dimensão. E o assunto, ele foi evoluindo até que eu comecei a falar para essa pessoa dos construtos mentais, o poder da mente. E eu usei como exemplo, para dar minha explicação para essa pessoa, dois filmes. Usei como exemplo o Doutor Estranho e o Lanterna Verde. Cheguei até a usar como exemplo também o anime do Dragon Ball, acho que foi Dragon Ball GT, se não me engano, é isso mesmo, Dragon Ball GT. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, né? Para muitas pessoas é muito difícil obter a primeira projeção astral consciente. Há pessoas que penam a vida inteira e conseguem uma única projeção astral consciente ao longo de toda a tua vida na densidade. E há muitos que sequer conseguem ter sequer uma experiência consciente fora do corpo. Muitos têm dificuldade, porém, de, ao sair do corpo de forma consciente, planar, voar ou volitar. E sobre a questão dos construtos mentais, eu usei o filme do Senhor do Doutor Estranho, né? E o Lanterna Verde, para explicar a questão do construto mental. E primeiramente eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você acha que o poder do Doutor Estranho, quando ele vai abrir um portal, né? Quando ele vai abrir um portal, né? Acho que é assim que ele faz, né? Quando o Doutor Estranho vai abrir um portal, você acha que o poder dele para abrir o portal estava no anel mágico dele? Agora outra pergunta. No filme do Lanterna Verde, tanto no filme live action, tanto no desenho, né? Lá na Liga da Justiça, o Lanterna Verde, para você, o poder dele em criar construtos estava no anel que ele utilizava? Interessante a pergunta, né, pessoal? Então vamos indagar aqui. Então já vou responder logo para vocês. O poder do Doutor Estranho não estava no anel. Então agora eu vou abrir um parêntese aqui para vocês, antes de explicar. Anel mágico, pulseira mágica, guia de proteção, varinha mágica, cajado mágico, qualquer apetrecho mágico que seja, qualquer coisa mágica, qualquer objeto mágico que seja externo à sua mente, que seja coisa densa, física, palpável, não é ali que reside o poder mágico. Todos esses objetos que as pessoas, desde um simples feiticeiro, aí subindo para o nível de um bruxo,
e depois subindo para o nível mais alto, mais elevado, daqueles que praticam magia, que é o mago. Todos esses apetrechos mágicos, né, esses objetos, eles são ferramentas catalisadoras do poder da tua mente. Ou seja, por exemplo, um anel mágico. O anel mágico, ele é uma ferramenta catalisadora, ou seja, uma ponte entre a tua mente e a densidade. Ele é uma ponte, é uma ferramenta catalisadora, certo? Ele amplifica o teu poder. Ele facilita o teu poder, o poder da tua mente. Então, usando o exemplo agora do filme do Doutor Estranho, o Doutor Estranho, ele usava no filme o anel mágico, certo? Agora eu não me lembro se era na mão esquerda ou se era na mão direita, né? Mas numa mão ele portava o anel mágico e com a outra mão ele fazia, né? Ele fazia ali, né? Fazer com a outra mão, né? Sinalizando a abertura do portal, né? E aí ele colocava a intenção com a mente dele para onde ele queria ir, para qual lugar do universo denso ele queria ir, né? Então o anel ele servia de catalisador, ele amplificava o poder dele, mas não necessariamente era necessário ele fazer o uso de uma ferramenta mágica externa para poder ele abrir o portal. Um exemplo disso era o Wong, né? Desse mesmo filme, que era o colega dele, né? Nessa época, nesse filme, ele ainda usava o Anel Mágico também, mas após a morte da Maga Suprema, ele passou a estar no lugar dela, então ele tornou-se no Mago Supremo do Universo, né? Naqueles tempos ali. E em um desses filmes que o Wong participou, da Marvel, repare que o Wong, ele não usa o anel mágico para abrir um portal, tá? Ele usou somente, puramente o poder da sua mente para abrir o portal, tá? Isso é só um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu vou explicar depois, tá? No filme do Lanterna Verde, nós temos a mesma premissa do Doutor Estranho, só que aí agora já entrando na questão do construto mental, né? O Lanterna Verde, ele era um super-herói, que ele era um cidadão comum, como a maioria da massa, da grande massa, né? E ele foi, após a morte de um Lanterna Verde, esse Lanterna Verde, antes de morrer, ele deu o comando, né, para o Anel, para que encontrasse outra pessoa que fosse digna como ele, né, como o usuário anterior, né, uma pessoa que fosse digna de portar aquele anel mágico. E o anel encontrou o Hal Jordan, né? E o Hal Jordan era uma pessoa comum, né? Ou seja, trazendo para a nossa realidade aqui, trazendo a ficção para a nossa realidade aqui, né? Porque a ficção imita a realidade, né? Vocês que já são despertos sabem disso. Trazendo para a nossa realidade aqui, essa explicação do filme do Lanterna Verde, o Hal Jordan ele era uma pessoa comum que dormia debaixo do véu, certo? Dormia no engano, dormia no esquecimento, mas ele sempre foi uma pessoa poderosa, só que os poderes dele estavam adormecidos por causa do véu, né? O véu ele nubla a mente das pessoas, né? Não permitindo que elas percebam o quão poderosas elas são e impedindo-as de liberar o seu potencial, o seu poder psíquico, o seu poder mental e espiritual. E o que o anel mágico fez com Hal Jordan?
O anel mágico, ele não era poderoso em si. O anel mágico do Hal Jordan, Lanterna Verde, ele foi uma ferramenta catalisadora. Ele fez uma ponte entre o mundo real denso e a mente dele, entendeu? E a psique dele, entendeu? Era uma ferramenta que, após ele usar esse anel fazia com que ele liberasse os poderes dele, entendeu? Os construtos mentais que o Lanterna Verde fazia não vinham do anel, vinham da mente dele. Então o anel facilitava a liberação desse poder da mente dele. E através disso ele conseguia fazer construtos mentais de hologramas. Nessa conversa que eu estava tendo com esse rapaz, né, com esse colega no WhatsApp, eu falei para ele, poxa, irmão, nós somos tão poderosos e nós podemos fazer tantas coisas. A nossa mente é tão poderosa e nós podemos fazer coisas inimagináveis, né? Com o poder da nossa mente, no astral. E a coisa mais básica que você pode fazer no astral, numa projeção astral consciente, é voar, né? E ele comentara comigo que ele tinha dificuldade para voar, né? E ele estava já há um tempo, já há alguns anos, investindo nisso, né? Na capacidade de volitar, de voar no astral. E eu disse para ele, não com essas palavras, né? Mas eu disse mais ou menos assim, que voar no astral era uma coisa básica. E que muito mais do que voar, nós podemos criar construtos mentais, criar ferramentas a partir do poder da nossa mente, né? Os construtos mentais. E aí eu usei o exemplo do filme do Lanterna Verde e do Doutor Estranho, né? E eu disse para ele depois, anel mágico, pulseira mágica, varinha mágica, qualquer tipo de apetrecho mágico que todos os magistas, de feiticeiro, bruxo até mago, todas essas ferramentas são ferramentas catalisadoras para potencializar, para magnetizar e potencializar o poder da tua mente. E aí eu disse para ele, no astral, nós somos ilimitados, mas depende do nível de consciência de cada pessoa. E eu disse para essa pessoa, fazer projeção astral consciente, para muitas pessoas é algo muito penoso, é difícil, né? Então, tem muitas pessoas que conseguem, com muita dificuldade, uma única projeção astral em toda a sua experiência na densidade. Então, eu tenho projeções astrais conscientes, assim como você, irmão. Quando você citou sobre fazer ferramentas, eu já venho praticando, já venho investindo um pouco nessa prática do construto mental, e por algumas vezes eu consegui. E é algo muito difícil, porque requer muito da tua energia mental. Por 2 vezes eu consegui fazer uma espada de sabre na minha mente, em 2 experiências conscientes no astral, né? Eu estava lá, eu estava flutuando, né? E ao invés de eu ir assim, explorar o astral, procurar gente nova para conversar, ficar observando os detalhes, não, eu parei, porque como fazer projeção astral para mim já não é uma coisa extraordinária, já é uma coisa que é parte do meu cotidiano,
Então eu comecei a dedicar o meu tempo agora já de alguns anos, na, na criação de construtos mentais. Então eu foquei na primeira vez naquilo que veio na minha mente, que foi criar uma espada. Então eu foquei assim, posicionei minha mão assim e mentalizei criar uma espada de sabre na minha mão assim, ó. E ela foi se formando devagarinho assim, ó, né? Bem lentamente. Fiz uma espada de sabre que era meio acinzentada a cor dela, meio acinzentada e translúcida. E aí eu consegui criar. Eu fiquei espantado, sabe? Porque eu nunca tinha conseguido fazer nenhum construto mental, né? Então o meu foco antes, ele sempre foi fazer a projeção astral, né? E aí depois de um tempo já ponderando, aí eu comecei a focar em criar construto mental. E então o primeiro construto mental que eu consegui criar foi essa espada de sabre. Eu consegui criar essa espada de sabre mais uma vez numa outra projeção astral que eu fiz meses depois, né? E não muito recente, mas deve ter aí pouco mais de um mês, eu fiz uma projeção astral onde eu consegui criar um membro a mais no meu corpo. Agora eu não me lembro se foi um braço que eu criei ou se foi vários dedos a mais na minha mão, né? Então eu consegui fazer isso com o poder da minha mente. Parece uma coisa simples, por exemplo, para um projetor astral que já faz projeção astral há mais de 20, 30 anos e já é expert no astral, como, por exemplo, vou citar aqui um exemplo aí de um projetor astral que ele é muito expert, muito experiente no astral, que é o Saulo Calderon. Eu não concordo com muitas coisas que o Saulo Calderon defende, né, no astral, a questão dos mentores, fraternidade branca, né? Mas tem muita coisa que o Saulo Calderon fala e ensina no canal dele que coisas das quais eu concordo, né? Agora, mais um exemplo aqui sobre a ferramenta catalisadora, agora no desenho do Dragon Ball Z, por exemplo. Aliás, no Dragon Ball Z não. Acho que era Dragon Ball GT, né? Que o Goku vira Super Saiyajin nível 4, né? E o Goku simplesmente ele consegue virar Super Saiyajin nível 4 porque ele tinha uma capacidade psíquica, energética, né? Muito elevada, né? Ele era um ser elevado. E por isso ele sempre conseguia obter todas as transformações posteriores, né? Sem muita dificuldade. Para ele era algo natural alcançar um nível superior. E o Vegeta, ele era um cara que sempre vivia à sombra do Kakaroto, né? Do Goku. O Vegeta, ele estava sempre um passo atrás. E toda a transformação que o Goku conseguia obter, o Vegeta também conseguia, só que o Vegeta conseguia com muita dificuldade. E, por exemplo, na transformação do Super Saiyajin nível 4, o, o Vegeta ele não conseguiu obter a transformação de forma direta. Então, havia uma transformação anterior à do Super Saiyajin nível 4, né? Que era a transformação do macaco, né? E eu acho, se não me engano, era assim que aconteceu. Para se transformar no Super Saiyajin nível 4, precisava de transformar no macaco primeiro e depois. Aí depois da transformação do macaco, aí vinha a transformação do Super Saiyajin nível 4. E o Vegeta não conseguia essa transformação, porém a esposa dele, a Bulma, era uma mulher muito inteligente que desenvolvia várias tecnologias para vários fins diversos, né? E ela ajudou o Vegeta
na transformação do Super Saiyajin nível 4 através de uma ferramenta catalisadora, entendeu? Então, a Bulma desenvolveu uma ferramenta catalisadora, né, que fazia uma ponte entre o Vegeta, né, amplificando o poder dele para que ele pudesse a transformação do Super Saiyajin nível 4. Então, isso aqui é só um exemplo, né, da ferramenta catalisadora, bem como eu usei o exemplo do Lanterna Verde, o exemplo do Doutor Estranho. E aonde eu quero chegar nessa explicação aqui também, sobre as ferramentas catalisadoras que amplificam e impulsionam o seu poder mental, né? A maioria dos magos no mundo todo utilizam anéis mágicos, pulseira mágica e outros apetrechos mágicos que amplificam e potencializam o seu poder. Porém, os magos mais elevados, aqueles que se iniciam e chegam nos níveis mais elevados que se pode alcançar, eles não precisam de anel mágico. Eles não precisam de ferramenta catalisadora, não precisa de varinha mágica, não precisa de anel mágico, pulseira mágica, cristal, não precisa de nada disso. Quando o mago ele atinge um nível praticamente de um mago supremo, ele não precisa de nenhuma ferramenta catalisadora para poder dobrar a realidade à sua vontade. Ele consegue dispor única e exclusivamente do poder da sua mente, sem depender de anel mágico, sem depender de vara mágica, sem depender de cajado, sem depender de nada, de cristal, de nada. Simplesmente com o poder da sua mente, ele consegue dobrar a matéria à sua vontade. E o objetivo de você investir na criação de construtos mentais é para que você se torne cada vez mais independente. Para uma pessoa como o Saulo Calderon, por exemplo, talvez o que eu consegui fazer, de fazer 2 construtos mentais, é uma coisa simples, é café pequeno. Mas, considerando que a maioria das pessoas sequer consegue fazer uma projeção astral consciente em sua vida toda, na densidade, né? E fazer um construto mental, né? Usar o poder da tua mente e criar uma coisa a partir de você mesmo, né? Uma extensão do teu ser, da tua mente, é algo inimaginável, né? Então, eu já venho, já faço projeção astral consciente desde 2016, né? Quando eu descobri projeção astral. E todo ano eu faço projeção astral consciente. Tem épocas do ano que eu não consigo fazer devido à incidência de altíssimas temperaturas, né? Muito calor. O calor excessivo ele atrapalha na projeção astral consciente, tá? E isso eu posso confirmar, mas isso também é confirmado por vários outros projetores astrais, tá? E você pode até pesquisar aí na internet e você vai ver que o que eu estou falando é verdade, sobre a questão do calor ele dificultar a projeção astral consciente, tá? Então, para muitas pessoas já é difícil fazer projeção astral consciente, imagina fazer construtos mentais, né? Então, isso representou um marco para mim nesse caminho, né? Fazer construto mental, né? E o que eu percebi é que isso é uma coisa muito mais difícil do que fazer projeção astral consciente, tá? Porque isso requer muito do teu mental, da tua energia mental, né? E nem sempre você consegue obter sucesso. Então é uma coisa que você tem que ir praticando, praticando e praticando, praticando até você ficar fera, né? Então, pessoal, o meu objetivo aqui com esse vídeo foi trazer para vocês aí essa ideia, né?
para você que nunca conseguiu fazer um construto mental, para que você tente fazer aí, tá? Quando você tiver uma projeção astral consciente, busque não ir explorar o astral, encontre um lugar tranquilo, né? Evite ficar sobre o solo, busque ficar alguns metros acima, né? Até mesmo para evitar ser emboscado por seres malfeitores, né? Dependendo da região onde você estiver no astral, por exemplo, a terceira dimensão, né, do umbral, e a quarta inferior. Então, busque ficar parado, se concentre e tente criar construtos mentais. Os construtos mentais, eles não são para entreter a gente, né? Ele é o início de uma jornada. O objetivo maior de você criar construto mental é para que você possa usá-los um dia, né? Se algum dia você tiver numa condição de embate contra outros seres maléficos, né? Você possa usar construto mental para te proteger, né? Para proteger o seu corpo astral, tanto de ataques de construtos propriamente dito, de outros seres inteligentes, quanto de ataques psíquicos também. Você pode, se você tiver já bem avançado nessa prática, você pode criar um construto mental sobre o seu corpo astral que possa protegê-lo de ataques psíquicos. Tudo tem um começo, né? Então tá aqui a minha dica para você, meu relato. Se você já é uma pessoa que se projeta consciente, busque investir o seu tempo no astral, na criação de construtos mentais. Eles serão muito importantes na tua caminhada. Pode ser que um dia você precise deles para se defender. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo.